Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre seleção, os objetivos, os critérios de seleção e os métodos de seleção, tá certo? Então, existem dois tipos de seleção: a seleção natural e a seleção artificial. A seleção natural foi aquela, né, estudada por Darwin. E na seleção natural, o meio ambiente que vai selecionar aqueles indivíduos mais adaptados a um determinado ambiente, né? Então, somente os animais mais adaptados sobreviverão para deixar descendentes, tá? Então, a seleção natural é o meio, né, que vai selecionar, é o ambiente que seleciona os animais. Não necessariamente, né, serão os mais fortes, mas sim os mais adaptados. Tá? Então, na seleção natural, serão os melhor adaptados a um determinado ambiente. Já na seleção artificial, é o homem que vai selecionar aqueles indivíduos, né, para serem pais da próxima geração, da geração seguinte, né? Então, o homem seleciona com base nas características que ele entende que são melhores, né? Então, dentro de cada espécie, ele vai selecionar. Dentro de cada espécie, ele vai selecionar aqueles com melhor desempenho, né? Então, ele vai, num grupo de indivíduos, selecionar aqueles que ele entende que tem um melhor desempenho e que poderá transmitir essa característica para a sua progenie, né? Para os seus filhos. Então, é o homem agindo, por isso seleção artificial. Então, nós, né, para realizar o melhoramento genético animal, aplicamos a seleção artificial, que somos nós, os melhoristas, que vamos escolher quem será o pai da próxima geração. Né? Então, você seleciona lá o macho, seleciona as fêmeas, e aí esses animais serão os reprodutores e eles que vão deixar os filhos, né? Eles que vão deixar os filhos para a próxima geração, tá? Então, as características que eu seleciono nesses animais, nesses reprodutores, elas serão, né, transmitidas para a geração seguinte. Então, esse é o objetivo da seleção artificial, né? Alterar a frequência de alguns genes. Então, o efeito da seleção artificial é o aumento da frequência gênica favorável, né? Você vai selecionar para algumas características de interesse econômico, com o objetivo de que o aparecimento dessas características desejáveis aumente nas próximas gerações, né? Então, o objetivo, né, da seleção artificial é o aumento na frequência gênica favorável, né? Aumento na frequência dos genes desejáveis para aquelas características selecionadas. Então, temos que definir na seleção quais serão os objetivos, né, da seleção, definir o propósito da seleção e até onde queremos e podemos chegar, né, aplicando o processo de seleção.
Então, isso é importante, né, ter no seu programa de melhoramento a definição do propósito e até onde queremos e podemos chegar com a definição do programa. Esses objetivos de seleção, eles são definidos por algumas coisas, né? Primeiro, pelo mercado, né? Pelo consumidor, pelos frigoríficos, né? Então, o mercado, ele tem forte influência sobre os objetivos da seleção, né? Você não pode definir objetivos que não atendam ao mercado consumidor, porque é ele que vai comprar, é ele que vai consumir, né? Então, você tem que estar ajustado com esses objetivos do consumidor. Não adianta você selecionar por uma coisa que você acha que é bom se não vai ter mercado, né? Se não vai ter quem compre. Então, tem que estar alinhado muito bem com o mercado consumidor. Outra coisa do objetivo de seleção é que ele é limitado pelo ambiente, né? Pelo tipo de sistema de produção. Então, não adianta você ter um objetivo extremamente alto, né? Um objetivo muito fora do seu ambiente, né? Se você não tem capacidade dentro daquele sistema, tá? Então, você tem que olhar a sua propriedade, olhar o seu sistema de produção e definir objetivos alcançáveis também, né? Porque será, claro, limitado por esse ambiente, esse local que o animal é criado. E também, então, direcionado pela rentabilidade da atividade, né? Então, a rentabilidade também deve ser levada em consideração quando você define os objetivos. Então, você definiu os seus objetivos, né? Então, qual é o meu objetivo de seleção? Aumentar produção de carne. Aumentar quanto? Né? Então, você tem que definir, ter definições objetivas, né? Para isso, você tem que conhecer o rebanho que você está trabalhando. Ah, o rebanho hoje produz X quantidade de carne, né? Então, daqui a 5 anos eu quero produzir 2x. Então, esse é o seu objetivo, né? Então, aí, o que você vai fazer para alcançar esses objetivos? Então, vai ser os critérios de seleção. Os critérios de seleção, então, são as características que serão mensuradas, serão avaliadas, né, para você alcançar o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é aumentar a produção de carne, você tem que usar características mensuráveis, né, objetivas, para você avaliar se você vai alcançar o seu objetivo, tá? Então, os critérios são as características que serão mensuradas e as ferramentas utilizadas para atingir o objetivo de seleção, né? Então, a gente falou, né, da produção de carne. Então, o objetivo é aumentar a produção de carne. Então, você vai ter que fazer medidas, pesagens, né? Verificar o peso do abate, né? Para isso tudo você tem que ter, fazer todo o acompanhamento do seu rebanho, do abate dos animais, do desempenho, né? Então, essas medidas, essas avaliações serão seus critérios de seleção. Então, o objetivo do criador é sempre vender animais a desmama. Né? Um exemplo, né? O objetivo do criador é vender animais a desmama. Então, o objetivo de seleção será maior número de bezerros desmamados e maior peso a desmama, certo? Esse é o objetivo da seleção. Então, se ele vende animais a desmama, o objetivo é aumentar o número de bezerros a desmama e com maior peso. Qual será o critério de seleção?
Eu vou avaliar peso a desmama, vou avaliar fertilidade, né, eficiência reprodutiva desse rebanho, tudo isso para alcançar esse objetivo de ter maior número de bezerros a desmama. Então, observo também intervalo entre partos, habilidade materna, precocidade. Então, todos esses são critérios importantes, são características importantes que deverão entrar no processo de seleção, no programa de seleção. Então, depois que o objetivo de seleção é definido, levando em consideração o sistema de produção, o ambiente, o mercado e a rentabilidade, né, é feita a escolha dos critérios de seleção, para que o objetivo seja atingido através da escolha das características a serem melhoradas. Então, sempre define-se primeiro o objetivo, para depois definir quais serão os critérios a serem utilizados no processo de seleção. Então, né, no processo de seleção, a gente observa o desempenho e a aparência do animal, né? Então, na seleção é avaliado o fenótipo desse animal. E aí a gente vai depender, né, no processo de seleção, da herdabilidade da característica, que tipo de processo de seleção eu vou usar. Aí a gente vai falar mais à frente. Vai depender da característica, da herdabilidade da característica, tá? Porque no processo de seleção sem uso de marcadores genéticos ou genética molecular, o que a gente observa é o fenótipo, o desempenho, a aparência do animal, tá? Então, a gente tem que considerar a herdabilidade dessas características que nós observamos. Claro que características com maior herdabilidade, né, elas terão um maior ganho genético, porque o que a gente observa, né, o desempenho, a aparência, está mais correlacionado com o valor genético desse animal, tá? Então, o que se deseja é um incremento na produção animal, né? Determinando objetivos, os critérios de seleção, a gente consegue um incremento na produção animal, com também, né, incluindo melhorias no ambiente e as modificações no potencial genético do animal. Então, o objetivo principal do melhoramento genético é melhorar os índices produtivos e reprodutivos dos animais, né? Então, o que você quer é aumentar a frequência com a seleção. Você quer aumentar a frequência dos genes favoráveis, dos genes que você entende que é melhor para aquela produção, para aquela propriedade. Então, seu objetivo é melhorar os índices, né? Tanto produtivos quanto reprodutivos. Então, além dos ganhos no potencial genético, você também tem que fazer o quê? Melhorias no ambiente, porque como a gente viu, né, o fator ambiental, ela influencia sobre as características. Então, no melhoramento genético efetivo é como escolher os indivíduos, né, que serão os pais da futura geração, né? Como que eu vou selecionar esses indivíduos para serem pais da próxima geração? Então, nós temos algumas formas de selecionar. Então, nós vamos falar a princípio da forma pelo fenótipo, né? Pela aparência. Pela aparência. Então, a gente usa o fenótipo, né? Que é o que a gente observa do próprio animal, né? A sua genealogia, né? Seu
parentesco, sua árvore genealógica, então isso também serve como guia, e por sua avaliação genética, tá? Também pode ser feito. Então, a vaca que produz mais leite é melhor que a que produz menos leite? Né? Então, a gente pode ser perguntado sobre isso. Então, sempre a que produz mais vai ser melhor, né? Então, a matriz que produz o maior número de leitões é melhor do que a que produz menos. Como começamos a fazer o melhoramento genético? Né? Então, primeiro, pela escrituração zootécnica. Genealogia, os dados temos que ter o desempenho produtivo, reprodutivo, avaliar o fator genético e ambiental, né, que está relacionado com o fenótipo e a produtividade. Então, na seleção, né, é o quê? É a decisão de permitir que os melhores indivíduos de uma geração sejam pais da geração subsequente. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Essa seleção, né? De que forma? Na seleção eu quero o quê? Aumentar na população a frequência daqueles alelos favoráveis para aquelas características de importância econômica. Com o processo de seleção, nós não criamos novos genes, nós apenas aumentamos a frequência dos alelos favoráveis já existentes na população, né? Então, se o gene não está frequente na população, também menor vai ser a minha chance de ganho genético, tá? Então, quanto maior a frequência desse gene favorável na população, mais rápido, mais fácil vai ser o processo de seleção e de ganho genético, de aumento da frequência desses alelos, tá? Mas não se cria novos genes. Os genes já estão na população e eu apenas vou selecionar esses genes para que as gerações subsequentes tenham, né, maior chance de herdar esses genes favoráveis. Mas os genes já precisam estar na população. Então, para se ter sucesso, há necessidade de uma boa relação entre fenótipo e genótipo, né? Uma boa correlação genética entre genótipo e fenótipo. Ou seja, as características de maior herdabilidade, com as características de maior herdabilidade, nós temos maior sucesso, né? Um ganho genético, uma resposta à seleção melhor. As mudanças genéticas obtidas com o processo de seleção, elas são permanentes, né? A menos que você faça uma seleção no sentido contrário, né? Então, à medida que você vai aplicando os objetivos, critérios, a seleção para uma determinada característica, né, esses ganhos são acumulativos, são permanentes, a não ser que chegue num determinado momento e você fala, não quero mais melhorar nesse sentido, quero voltar. Aí você vai fazer uma seleção no sentido contrário, né? Mas se não for dessa forma, né, os ganhos, as mudanças são permanentes e são cumulativas. Um exemplo, né, de mudança no sentido contrário que ocorreu foi com os suínos, né? Então, há bastante tempo atrás, o objetivo de seleção era para gordura. Então, nos programas de melhoramento em suínos, o objetivo da seleção era aumentar a produção de gordura na carne suína, porque a gordura era um subproduto bastante utilizado, né, há bastante tempo atrás.
Então, a seleção era nesse sentido. Então, houve uma mudança no mercado, né, consumidor, olha aí a importância do mercado consumidor, né? E o mercado consumidor passou a querer uma carne o quê? Magra, né? Uma carne com menos gordura. E aí mudou, então, o objetivo da seleção. O objetivo da seleção, que antes era para aumentar gordura, passou a ser para diminuir gordura na carcaça, né? Na carne. Então, esse é um exemplo de mudança na direção do objetivo da seleção, tá? E essas mudanças, então, elas são regidas pelo consumidor, pelo mercado, tá? Mas, né, à medida que você vai realizando o processo de seleção com os mesmos objetivos de aumentar, né, uma determinada característica, esses ganhos são permanentes, são acumulativos, tá? A não ser que você mude, como ocorreu na suinocultura. Então, será mais eficiente quanto mais próximo de 50%, né, de 0,5, for a frequência dos genes. Como eu falei, a seleção, o processo de seleção, ele não cria novos genes. E ele aumenta a frequência daqueles genes que eu entendo que são melhores, né, que são melhores. Então, eu não crio, os genes estão presentes na população e o que eu vou fazer é tentar aumentar a frequência desses alelos para melhorar uma determinada característica. Então, quanto maior for a frequência do gene na população, ou seja, quanto mais próximo de meio, né, de 50% para cima, melhor, né? Será o meu processo de seleção, maior será o meu ganho genético, tá? Porque se eu tenho baixa frequência do alelo que eu quero selecionar, eu vou precisar de mais tempo, né, para que eu tenha um aumento na frequência desse alelo, né? Isso é lógico. Então, aí a gente precisa definir duas coisas: a seleção direta e a seleção indireta, né? Então, existem esses dois tipos de seleção: seleção direta e indireta. Qual a diferença entre eles, né? Da seleção direta e indireta. A seleção direta, na seleção direta, eu vou selecionar diretamente para a característica que eu quero melhorar, né? Então, eu quero melhorar peso, a desmama, eu vou selecionar para peso a desmama, tá? Então, uma seleção direta é uma característica simples de ser avaliada, né? Você pesar o animal a desmama. Então, eu vou selecionar diretamente para essa característica. O meu objetivo é melhorar essa característica, eu seleciono para a característica, tá? Agora, seleção indireta é quando eu uso outra característica para melhorar a característica alvo, tá? Então, por exemplo, precocidade, né? A gente falou lá de precocidade. Precocidade. A precocidade, ela depende de diversas características que eu vou avaliar no animal, tá? Então, é uma característica, precocidade, é uma característica difícil de ser avaliada, tá? Ela requer
maior número de avaliações, é mais complicado você determinar a precocidade do animal, né? Então, o objetivo é precocidade, né? Menor idade para reprodução, e eu vou então selecionar indiretamente, ou seja, eu vou usar outras características que tenham correlação com a precocidade para eu diminuir essa precocidade. Então, eu estou fazendo uma seleção indireta. O meu objetivo é melhorar a precocidade, ou seja, diminuir a idade à reprodução, né? A puberdade. Para isso, eu vou usar outras características, eu vou selecionar outras características que tenham correlação com a precocidade para que eu tenha o meu objetivo alcançado, né? Então, quando eu falo de precocidade, eu vou selecionar, por exemplo, touros que tenham maior perímetro escrotal, porque eu sei que esses touros com maior perímetro influenciam na idade da puberdade, diminuem a idade da puberdade, ou seja, aumentam a precocidade, né? Então, eu busco características que estejam correlacionadas com a característica alvo, né? Então, é uma seleção indireta. O meu objetivo é uma característica, mas eu vou selecionar através de outras características, tá certo? Então, essa é a diferença da seleção direta e da indireta. Então, na seleção indireta, deve haver uma correlação favorável, né, entre as características, entre a característica alvo e as características que eu vou utilizar para serem selecionadas, avaliadas. Então, a taxa de mudança, né, a eficácia do meu processo de seleção depende de alguns fatores, como a gente já viu, né? Então, depende da acurácia do processo seletivo, né? Da precisão do processo seletivo, da variação genética da característica a ser selecionada, tá? Então, essa característica precisa ter uma variação genética, né? Então, quanto maior a variação genética da característica, melhor a taxa de mudança no processo, o ganho genético. A frequência gênica, como a gente falou, quanto maior a frequência do gene, né? Melhor, mais fácil, maior vai ser o ganho no processo seletivo. Vai depender também a taxa de mudança no processo seletivo, depende também da intensidade de seleção, né? Então, a gente vai ver que a intensidade de seleção é a relação entre o diferencial de seleção e o desvio padrão fenotípico, tá? A intensidade de seleção são os critérios que eu uso no processo de seleção, tá? Então, quanto maior a minha intensidade de seleção, o meu critério para seleção, tá? Deixa eu achar aqui a tabelinha. Ui, saiu tudo aqui, peraí.
Acho que dá para ver aqui. Então, o diferencial, lembrando, né? O diferencial de seleção, o que é? O diferencial mede a diferença entre a média dos pais selecionados. Então, dentro de um rebanho, eu tenho a média da população e tenho a média daqueles indivíduos que eu vou utilizar como reprodutores, né? Os pais da próxima geração, que são aqueles com melhor desempenho, né? Então, o diferencial de seleção é o quê? A subtração entre a média dos pais selecionados da média da população. Então, esse é o meu diferencial de seleção, né? Então, a intensidade de seleção é a relação entre o diferencial de seleção e o desvio padrão fenotípico, né? Então, quanto maior a porcentagem de indivíduos a serem selecionados, tá? Então, se eu seleciono 10% do rebanho, a minha intensidade de seleção vai ser maior do que se eu seleciono 30 ou 31% do meu rebanho, tá? Então, a intensidade quanto maior a intensidade de seleção, menos indivíduos eu vou selecionar. Menor vai ser a porcentagem de indivíduos a serem selecionados no meu rebanho, tá? Então, se eu seleciono 10%, ou seja, o meu critério de seleção vai ser maior do que se eu selecionar 30%, tá? Então, a intensidade de seleção é maior quando eu seleciono uma menor porcentagem, quando o meu critério para a seleção é maior, né? Então, se eu seleciono poucos animais, o meu critério, né, a minha intensidade para selecionar aqueles animais é bem maior que se eu selecionar mais. Porque quando eu seleciono muitos, vai diminuir o meu padrão, vai diminuir a minha intensidade, certo? Deu para entender? Então, quanto maior a intensidade de seleção, maior é o ganho genético, porque eu vou aumentar a minha intensidade, eu vou aumentar o meu critério. Então, os meus ganhos genéticos serão maiores, tá? Então, vamos voltar lá. Então, a eficácia do processo de seleção depende da intensidade de seleção, né? Quanto maior for a minha intensidade, menos animais eu estou selecionando, tá? Outra coisa que influencia num processo de seleção vai ser o intervalo entre gerações, né? Também, quanto maior o intervalo, menos ganho eu vou ter, porque eu vou levar mais tempo para o processo seletivo, tá? Então, deve-se tentar reduzir o intervalo entre gerações, claro que dentro de um valor fisiológico, né? A variabilidade genética, ela é fundamental no meu processo de seleção, né? A gente já comentou um pouco sobre variabilidade genética e ela é importante para que a gente tenha
maior ganho genético também, né? Então, a variabilidade genética é a capacidade de se promover seleção e, consequentemente, melhoramento, né? Então, numa população, quanto maior for a variabilidade genética, né, mais fácil vai ser de eu aplicar o processo de seleção, melhor vai ser o processo de seleção, maior o ganho genético. Então, à medida que se processa um programa de seleção eficaz, há uma redução no nível de variabilidade genética, né? Então, eu preciso de uma variabilidade genética maior para ter maior ganho, mas à medida que eu vou implementando o processo de seleção, a tendência é diminuir essa variabilidade. Por quê? Porque eu vou selecionar pais para a próxima geração, né? E isso vai aumentando a homozigose, né? E aumentando a homozigose, eu tenho uma redução de variabilidade genética. Eu vou aumentando os níveis de endogamia, eu posso aumentar os níveis de endogamia no rebanho, né? Quando eu seleciono poucos animais para a reprodução. Então, a maioria da população vão ser o quê? Aparentados. E isso acaba por reduzir a variabilidade genética. Tá? Então, são coisas antagônicas, né? Porque eu preciso da variabilidade, a variabilidade genética ela é desejável, mas à medida que eu começo a aplicar os processos de seleção, a variabilidade genética tende a diminuir, né? Devido à utilização intensa de poucos animais para a reprodução, né? Então, deve-se buscar um equilíbrio e sempre estar verificando, depois a gente vai entrar no tema de endogamia, consanguinidade, e vamos verificar que a gente precisa estar sempre calculando esses níveis de endogamia, de consanguinidade no rebanho, porque em níveis altos, eles são prejudiciais para o ganho genético, né? Então, deve-se buscar aí o equilíbrio entre variabilidade genética e seleção, ganho genético, tá? E tá sempre observando esses valores de consanguinidade dentro do rebanho. Então, né, certo grau de consanguinidade é inevitável em função de que determinados indivíduos selecionados são utilizados de maneira intensa, né? Então, quanto maior a intensidade de seleção, né, aumenta ainda mais essa perda de variabilidade genética, tá? Então, os animais intensamente, né, selecionados são utilizados de uma forma mais intensa nos acasalamentos de indivíduos com grau de parentesco. Então, em vários rebanhos, existe um grau de parentesco alto, né, quando eu aplico maior intensidade de seleção. Então, para melhor entendimento da variabilidade genética, é necessário se conhecer a constituição genética da população. Então, sempre é necessário verificar as genealogias, as árvores genealógicas dos rebanhos e dos animais que estão sendo acasalados, tá? E tentar, né, promover os acasalamentos de animais não consanguíneos, tá? Então, a gente falou de intervalo de geração, né? Que o intervalo de geração ele influencia no processo de seleção, né? Quanto maior o intervalo, menor vai ser o ganho genético. E aqui a gente tem uma tabelinha com o intervalo de geração em algumas espécies, tá? A gente pode modificar um pouco, né, diminuir um pouco esse intervalo de geração,
né? Então, rebanhos que têm intervalos maiores que esses aqui, por exemplo, bovinos de corte de 3 a 4 anos nos machos, de 4 a 6 anos nas fêmeas, né? Então, tem que tentar reduzir esse intervalo de geração, né? Chegar mais próximo aqui de 4 anos e meio, 5 anos, para ter melhor resposta à seleção. Então, rebanhos, por exemplo, você verifica que o intervalo de geração de um rebanho bovino está de 8 anos. Então, é um índice ruim, né? Então, a gente tem que trabalhar para diminuir esse intervalo de geração nessa propriedade, né? Para você ter uma melhor resposta à seleção, tá? Então, sempre verificar, né, o melhor intervalo de geração para cada espécie, avaliar qual é o intervalo de geração da propriedade analisada e tentar reduzir, né, verificar de que forma pode-se trabalhar para reduzir esse intervalo de geração. Intervalo de geração está relacionado com a eficiência reprodutiva, né, com o desempenho do animal. Então, eu vou aplicar a minha seleção, eu vou aplicar a seleção, vou realizar um programa de melhoramento genético aplicando seleção dos animais, vou selecionar aqueles para serem pais da próxima geração e como que eu vou avaliar, né, o resultado desse processo de seleção? Através da resposta à seleção, ou seja, do ganho genético, né? Então, a resposta à seleção é medida através do ganho genético. Qual vai ser o ganho genético para aquela característica que eu estou selecionando, né, dentro de um programa de melhoramento? Então, o ganho genético ele é o diferencial de seleção, né, como a gente falou, o diferencial de seleção vezes a herdabilidade da característica. Então, eu preciso saber da herdabilidade da característica a ser selecionada dentro daquele rebanho, tá? Então, eu multiplico esse diferencial de seleção vezes a herdabilidade da característica e daí eu tenho o meu ganho genético. Então, o que vai influenciar nesse ganho genético? A gente já falou de todas essas, né? A intensidade de seleção, então quanto maior a intensidade de seleção, maior é o ganho. Variação genética, quanto maior a variação, maior o ganho. Intervalo de geração, né? Que é a idade média dos pais quando nascem seus filhos. Então, é intervalo de geração. Quanto menor o intervalo de geração, maior é o ganho. E o tamanho da população, né? Quanto maior o tamanho da população, também maior é o ganho genético do que em populações pequenas. Então, aí a intensidade de seleção, nós falamos da intensidade de seleção. Então, a intensidade de seleção é maior quando eu aplico, eu seleciono uma menor porcentagem de indivíduos, tá? Então, maior intensidade de seleção numa porcentagem menor de indivíduos a serem selecionados. Então, o meu critério vai ser maior. Então, o aumento no número de animais provoca redução nas intensidades dos animais. Então, se eu seleciono, né, 30% dos meus animais, a minha intensidade de seleção vai ser menor, né, o meu critério, as minhas avaliações vão ser menos intensas, a minha intensidade vai ser menor do que se eu seleciono 1%, 10 ou 10%, tá? À medida que eu seleciono mais animais dentro de uma população, menor vai ser a minha intensidade. E menor intensidade de seleção, menor ganho genético. E também, né, o número de características com relação à intensidade de seleção.
A intensidade de seleção, ela é inversamente proporcional à quantidade de características a serem selecionadas. Então, a intensidade de seleção, né, quanto maior o número de características a serem selecionadas, menor vai ser. Quanto maior o número de características a serem selecionadas, menor vai ser a minha intensidade de seleção, tá? E, consequentemente, o ganho genético também vai reduzir. Então, né, eu tenho que trabalhar esse número de características a serem selecionadas. Então, se eu tenho muitas características a serem melhoradas, né, quanto maior o número de características que eu coloco no meu programa de melhoramento, menor a minha intensidade de seleção. Então, eu tenho que trabalhar com poucas características a serem selecionadas, né? E buscar características fáceis de serem observadas, características que estejam correlacionadas direta e indiretamente com aquelas desejadas, né? Então, eu tenho que estudar bem a correlação entre as características para não colocar no meu programa duas características que estejam correlacionadas, né? Porque eu sei que se eu melhorar uma, eu vou melhorar a outra. Então, para que eu vou colocar essas duas no programa, né? Se eu sei que quanto maior o número de características eu coloco no programa, menor vai ser a minha intensidade de seleção e, consequentemente, menor vai ser o meu ganho genético, né? Então, eu tenho que trabalhar com um número menor número de características a serem selecionadas. Então, né, como interesse geral aqui, nós temos seleção simultânea de várias características e características de real importância, correlacionadas e com impacto econômico na atividade. Então, eu tenho que buscar, eu vou trabalhar assim, com várias características, mas tentar buscar, né, as características de real importância e que estejam correlacionadas com as que realmente têm impacto econômico na atividade, tá? Não adianta eu colocar características que não tenham nenhuma importância econômica para a atividade, que aí eu só vou gastar dinheiro, vou gastar tempo, né? E isso não é desejado. Então, em cada sistema de produção, eu tenho que avaliar as características que realmente têm importância econômica. Então, por exemplo, aqui em suínos, quais são as características importantes economicamente na suinocultura? Tamanho de leitegada, taxa de ovulação, eficiência de conversão alimentar, porcentagem de carne magra na carcaça, né? Então, eu tenho que trabalhar com essas poucas características de importância econômica e tentar utilizar essas características importantes, realmente. Em bovinos, peso ao desmama, ou aos 365 dias, eficiência reprodutiva, área de olho de lombo, espessura de gordura de superfície, né? Tudo isso são características desejáveis, né, de se alcançar ganho genético. Na bovinocultura de leite, produção de leite por lactação, né? Então, qual a produção? Estudada através das curvas de lactação. Teor de gordura, proteína, peso da vaca em lactação, idade aos 330 quilos, idade ao primeiro parto, número de serviços por concepção, né? Então, tem que se utilizar características importantes que tragam ganhos genéticos e que sejam importantes economicamente. Em ovinos,
peso, eficiência reprodutiva, né? Eficiência reprodutiva está em qualquer espécie, né? Sempre se trabalhar com a eficiência reprodutiva desses animais. Área de olho de lombo também, espessura de gordura, características importantes na ovinocultura de carne. Na avicultura, capacidade cardiorrespiratória, robustez do esqueleto, ovos, fertilidade, eclodibilidade, carne de coxa, carne de peito, eficiência alimentar, resistência a doenças. Então, deve-se fazer um estudo dentro de cada espécie daquelas características importantes para a economia, né? Com importância econômica. E aí a gente vai falar um pouco dos métodos de seleção. Quais são os métodos que a gente pode aplicar para fazer o processo de seleção, tá? Então, vou falar de 3 métodos de seleção. Quando eu vou usar cada um deles, depende de característica, se ela é média a alta herdabilidade, tá? Então, quanto a gente viu, né? Características de alta herdabilidade significa dizer que elas têm alta correlação entre fenótipo, que é o que nós vemos, com valor genótipo. Então, nessas características de alta herdabilidade, eu posso fazer uma seleção baseada nas características fenotípicas, né? Nas características fenotípicas do próprio indivíduo a ser selecionado, uma avaliação de performance desse animal. Tá? Nas características de média alta herdabilidade. Tá? Nas características de baixa herdabilidade, a gente vai usar outras ferramentas que a gente vai falar na próxima aula, que são os auxílios à seleção. Tá? Então, os métodos de seleção recomendados são o método unitário, os níveis independentes de eliminação e o índice de seleção. Então, o método unitário, o nome já diz, né? Único, é a seleção de características, é a seleção da característica por gerações, até atingir o melhor índice de dado. Eu vou trabalhar selecionando uma característica por vez, tá? Uma característica por geração, tá? Então, a cada geração eu faço análise da característica e eu vou avaliando uma característica a ser selecionada por vez. É um método unitário ou tandem. Então, a eficiência vai depender da magnitude e do sinal de correlação entre as características, né? Quanto maior a correlação, maior a herdabilidade da característica, maior vai ser o ganho. Limitação desse método é o tempo, né? Se a gente pensar que uma geração leva 4, 5 anos, eu vou aplicando uma seleção de uma característica a cada geração, né? Eu vou levar bastante tempo para realizar o meu programa para várias características, né? Então, eu tenho um tempo maior. E pode ocorrer o quê? Mudanças de mercado. Então, no meio do meu processo de seleção, ainda não melhorei todas as características, ainda estou no processo e há uma mudança de mercado, né? Então, essas são as limitações. Mas ela é um método, né, de fácil aplicação em processos de medidas instantâneas, como pesos e medidas corporais. Então, fácil aplicação seria uma vantagem. Necessidade de mensurar o valor da característica cada geração e ordenar em termos de classificação, né? Então, se precisa fazer
essa análise. Tá? Então, todo método, seja unitários, índices de seleção, os métodos de eliminação, tem vantagens e desvantagens. Os níveis independentes de eliminação. Nesse método de seleção, se estabelece níveis mínimos que o animal deve atingir nas características de interesse do criador. Tá? Então, eu estabeleço níveis para cada critério de seleção. Então, eu tenho lá 3 critérios de seleção, né? Ou seja, 3 características, 3 critérios, e para cada um delas eu estabeleço um valor. E aí esses valores são os meus níveis independentes de eliminação. Os animais que não atingirem esses valores são, então, eliminados, tá? São descartados. Então, usando esse método, há possibilidade de se eliminar animais excelentes em um determinado critério, numa determinada característica, porque não atingiram o nível desejado em outro, né? Então, por exemplo, eu tenho 3 critérios. 2 critérios, vamos colocar esses 2 critérios que estão aqui. Produção de 1 bezerro por vaca por ano e peso de 200 kg a desmama, tá? Então, eu tenho um animal que atingiu, né, o primeiro critério, mas ele não atingiu o segundo critério, por pouco, né? Então, eu acabo eliminando esse animal que é muito bom, né, para um dos critérios, mas que, porventura, não tenha atingido um dos outros critérios. Então, eu posso acabar eliminando animais com bom desempenho, tá? Então, essa seria uma desvantagem. Então, por exemplo, peso a desmama, tem que atingir a desmama com 220 quilos. Peso aos 365 dias, tem que atingir 380 quilos. Então, esses são os meus critérios, né? Estabeleci isso. Então, os animais que não atingirem esses valores são eliminados, né? Então, por exemplo, no animal 1, eliminado, porque no primeiro critério atingiu, no segundo também, mas no terceiro não atingiu, né? Animal 2 não atingiu o primeiro, atingiu o segundo, também não atingiu o terceiro. Animal 3 não atingiu o primeiro critério, mas atingiu os outros critérios. Animal 4 não atingiu o terceiro critério. Animal 5 não atingiu também o terceiro critério. E o animal 6, então, que vai ser o animal selecionado aqui. Atingiu o primeiro, o segundo e o terceiro critério. Então, de todos esses animais, só esse aqui, o animal 6, que vai ser selecionado porque ele atingiu todos os critérios estabelecidos. Então, são os níveis independentes de eliminação. É um método de seleção, tá? Então, eu estabeleço os critérios e os animais têm que atingir esses critérios. Vantagem e desvantagem. É difícil estabelecer pressão de seleção. Essa seria uma desvantagem. Esse método a gente pode aplicar em diferentes estágios e diferentes idades dos animais, né? Pode ser aplicado em um número decrescente de animais conforme o avanço da seleção. O terceiro método de seleção são os índices de seleção. O índice de seleção foi proposto por Hazel em 1943 e permitem a predição dos valores genéticos econômicos.
dos candidatos à seleção aplicando ponderações aos valores fenotípicos. Então, no índice de seleção, eu uso o valor fenotípico e eu agrego o valor econômico para cada característica. Então, ele estabelece as relações entre as características econômicas mais importantes, gerando um índice, que é uma estimativa do valor genético agregado. Ou seja, estabeleço o valor econômico para cada característica. Então, tem características que têm maior valor econômico que outros, né? Aí precisa de uma análise econômica de cada característica. Então, eu junto algumas características e seu valor econômico e crio um índice. Esse é o índice de seleção. Então, animais com score mais elevado serão os mais utilizados na reprodução, tá? Quanto maior o índice de seleção, será esses animais que serão selecionados. Então, a estimação do valor genético não tem 100% de acurácia. A determinação dos valores econômicos é uma operação complexa, tá? Precisa, então, de análise econômica. E a utilização adequada do índice exige conhecimento tanto de pesos econômicos quanto dos parâmetros fenotípicos, né? Variâncias e correlações fenotípicas e genéticas. Então, eu preciso ter um amplo conhecimento dos parâmetros fenotípicos e genéticos e também dos pesos econômicos, tá? Então, esse é recomendado a obtenção dos parâmetros a partir de grandes populações de animais e com grande volume de informações, né? Então, precisa de um estudo maior, com populações grandes, para ter esses índices serem calculados, para esses índices serem calculados. Então, esse método é mais utilizado em programas grandes, né, de seleção, que são estudados grande quantidade de dados, tá? Então, né, se a gente fizer uma comparação entre os métodos, né, cada método tem suas vantagens, suas desvantagens, que a gente precisa saber, né, das vantagens e desvantagens e qual vai ser o melhor para aplicar em uma determinada população. Então, em nenhum caso, o índice é menos eficaz que a seleção por níveis independentes, e este último nunca é menos eficaz que a seleção em tandem, ou seja, né, não existe um método melhor que o outro, né? Cada um deve ser utilizado de acordo com a população a ser selecionada, com o que você deseja selecionar, o tipo de população, o tipo de criação. A superioridade do índice aumenta sobre os outros métodos conforme aumenta o número de características que se seleciona. Esta é máxima quando as características possuem uma importância. O índice de seleção, a gente pode-se ter um ganho genético maior, mas eu preciso de grande número de dados, né? Preciso de pessoas capacitadas para calcular esses índices, para verificar os valores econômicos, os pesos econômicos e associá-los aos parâmetros genéticos, né, para fazer essa análise. Então, né, como consideração final, todos os métodos de seleção requerem informação prévia sobre os valores econômicos, variância fenotípica, genética. A gente precisa ter uma base, né, para aplicar qualquer tipo de método de seleção. Então, na seleção em tandem, necessita mensurar o valor da característica cada geração e ordenar em termos de classificação, né? Na seleção por níveis independentes, aplica-se em diferentes estágios e diferentes idades, podendo ser aplicada em um número decrescente de animais,
conforme o avanço da seleção. E no índice de seleção requer identificação individual, armazenamento de registro, elaboração dos índices após mensuração de todas as características. Então, requer um manejo adicional para eleger os melhores. Então, deve-se conhecer os métodos, suas vantagens, desvantagens, conhecer o rebanho, né, conhecer a capacidade financeira, né, também, porque cada um tem um custo, e escolher, né, dentre eles o melhor para cada projeto de melhoramento. Então, esses foram os métodos de seleção que são basicamente, né, a gente vai utilizar para características média-alta herdabilidade, onde eu tenho uma correlação também média-alta entre o valor fenotípico e o valor genético. Tá? Aí, para aquelas características que eu tenho baixa herdabilidade, para aquelas características que eu tenho baixa herdabilidade, eu utilizo medidas complementares para aumentar a eficiência da seleção. São chamados os auxílios à seleção. Então, os auxílios à seleção são utilizados quando trabalhamos com características de baixa herdabilidade, que o fenótipo tem baixa correlação com o valor genético. Então, o valor fenotípico tem baixa correlação com o valor genotípico. Então, o fenótipo não indica o real valor genético do indivíduo. Então, eu selecionando para essas características de baixa herdabilidade, o meu ganho genético vai ser menor. Então, eu preciso usar meios que me auxiliem nesse processo de seleção, tá? Então, alguns auxílios à seleção são o uso de medidas repetidas, seleção pelo pedigree e a seleção pelo teste de progênie, tá? Nós vamos falar posteriormente. Então, gente, falamos dos objetivos da seleção, dos critérios de seleção, dos métodos de seleção, da seleção direta, da seleção indireta, né? E a seleção, né, é uma das ferramentas do melhoramento genético animal. Então, nós temos basicamente duas ferramentas para se realizar o melhoramento genético, que é a seleção, né, das características desejáveis, por um desses métodos que a gente comentou, e podemos utilizar também os cruzamentos, né? Então, o cruzamento, que é tema de uma outra aula, é também uma ferramenta para o melhoramento genético animal. É uma ferramenta diferente, né? É outra coisa. Mas é também, então a seleção e o cruzamento são as duas ferramentas que nós temos para se alcançar melhoramento genético, tá? Então, estudem esse tema de seleção, vou mandar o material para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, só entrar em contato.